lá na Fundação de Saúde Pública, na Escola de Saúde Pública, aconteceu a Conferência Municipal de Cultura e Turismo. Nós conversamos com a Cristiana Bezerra, secretária de Cultura e Turismo do município de Iguatu, sobre a importância dessa conferência aqui no Iguatu. Paulinho, esse momento é um momento, como você mesmo falou, é um momento das discussões. É onde se discute e se planeja. É onde saem as decisões do que as pessoas, do que a classe artística, do que todos esses setores, todas as linguagens se encontram para que seja discutida políticas públicas em defesa desse setor. Então, fazer a conferência é de suma importância para que todos que são ligados ao setor estejam presentes, para que essas políticas sejam discutidas. O que é que vocês esperam assim de concreto que sai de Iguatu, que vocês vão para uma plenária estadual e depois para a nacional? O que é que vocês consideram de mais importante que deve sair dessa conferência? Nos eixos, vão os temas que são discutidos nos eixos, e dentro desses eixos saem propostas que vão ser jogadas para ser aprovadas para o município resolver, para o Estado e para a União. Então essas propostas é que serão levadas, será feito documento e que serão levadas para essas conferências, apresentadas para os poderes públicos, tanto a nível municipal, estadual e federal. Como é que vocês avaliam a participação do público? Porém, a gente sempre espera mais, a gente sempre quer mais, a gente sempre aguarda mais pessoas, porque a gente trabalha para o público, para a população em geral. E nós sabemos, eu sempre digo que Iguatu é um celeiro de artistas. Aqui é onde muitas coisas se começam, onde se criam, Então, a gente sempre quer mais, quer que mais pessoas se envolvam, mais pessoas estejam engajadas nesse processo. Então, quando muitas pessoas estão aqui, a gente com certeza sai com melhores propostas. Então, a gente queria mais, mas o público que veio está muito bom, as discussões estão muito proveitosas e com certeza sairão muitas decisões e muitas propostas muito proveitosas para toda a população. Qual é o grande desafio da cultura de Iguatu? O desafio hoje, o grande desafio, acredito que é em todos os cenários, o desafio é juntar essas linguagens, E além de juntar essas linguagens, é fazer com que elas se reconheçam como linguagens, como tal, como artista. Para mim ser algo, eu tenho que me reconhecer como tal, para que eu possa defender a minha classe. Então é esse o desafio, é isso que a gente espera estar resolvendo, concretizando no dia a dia, porque nós estamos assim com uma política pública. Hoje semana que vem nós estamos fechando e publicando o edital da Lei Paulo Gustavo, que serão quase mais de R$900 mil investidos para a classe artística, para essas políticas públicas, que vão ser divididas em 3 editais. Então quanto mais a gente engajar essa população, quanto mais engajar esse público, com certeza eles irão se reconhecer, irão se sentir fortalecidos, irão cada vez mais criar e estar dando o melhor de si para toda a nossa cidade. Pois é, e a Andréa Vasconcelos, coordenadora do escritório do Ministério da Cultura do Estado do Ceará. Ela foi uma das palestrantes, conversou conosco sobre esse momento importante da cultura em que as conferências voltaram a acontecer. Obrigada por estar aqui. A imprensa é muito importante nesse momento para divulgar para toda a população essas ações que estão acontecendo nesse momento em todo o país. Nós estamos na etapa municipal das conferências de cultura. É um grande fórum que reúne artistas, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, para exatamente pensar nas ausências e nos desejos. Tentar fazer ali uma grande avaliação de cenário das políticas culturais em cada localidade do país. Então nós estamos cumprindo agora a etapa municipal, que vai levar as propostas, que vai trazer esse cenário do estado do Ceará, das políticas municipais, para construir o plano estadual, para construir a conferência estadual, e de lá vão sair as propostas para a construção do plano nacional. Então nós estamos falando de um grande sistema sendo pensado, entender que a política cultural ela precisa ter a cara e a realidade de cada local,
de cada cantinho desse Brasil, que ele é tão diverso, né? Existem tantas manifestações, existem tantas realidades diferentes. Então, para a gente pensar numa política nacional, é preciso que essa escuta seja feita de forma democrática, de forma aberta, né? Assim, o pensamento dessa nova gestão do governo federal, uma gestão que entende que a democracia ela está ali como um marco estruturante da política. Então, nós estamos exatamente exercendo essa ferramenta de participação social na sua plenitude. São 10 anos sem Conferência Nacional de Cultura. Nossa última conferência aconteceu em 2013 e nós estamos exatamente presenciando essa execução desse processo democrático, né, dentro do setor cultural. Essa é a importância desse momento. Quais são os desafios da cultura nesse momento no estado do Ceará e no Brasil? Quais são os grandes desafios? Eu acho que o maior desafio é a construção realmente de um sistema que possa ser capaz de trazer mais segurança, de trazer políticas que tenham durabilidade, né, que sejam sistemáticas e que aconteçam sem essa possibilidade da não existência de uma política, né? A gente precisa garantir que as estruturas desse sistema deem exatamente continuidade, né? Para quem trabalha no setor cultural, tem a garantia de que vai existir recurso, de que vai existir equipamento, de que as políticas culturais em cada município elas vão realmente acontecer, independente da decisão do gestor. Então, a gente garantir que o sistema ele seja reestruturado na sua plenitude é o grande desafio das políticas culturais nesse momento. Deixarmos, então, nesse momento, marcos legais, deixarmos estruturas mais consistentes para que a gente possa exatamente executar uma política com mais segurança para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura que dependem dela. Como é que a cultura pode influenciar diretamente, por exemplo, a economia de um município? De diversas formas. A gente tanto está falando da manutenção daquela família que depende, que tem um trabalhador e uma trabalhadora da cultura que está ali à frente daquela família. Nós estamos falando da economia criativa, nós estamos falando do desenvolvimento de eventos, de programações e de ações que convidam, inclusive, outras pessoas de outros municípios para estarem dentro desse município. Nós estamos falando dessas ações e programações que acontecem e mexem ali, trazem artistas, professores e outros profissionais, modificando, né, a realidade daquele município e fazendo ali arranjos produtivos acontecendo, mobilizando a rede hoteleira, a rede de alimentação. Então, quando você tem um município que tem todo um pensamento, que tem uma política cultural acontecendo, né, na sua plenitude, a gente está exatamente falando na movimentação de mais recursos para aquele município. Um município, por exemplo, como Iguatu, que tem um celeiro musical muito grande, né? Terra de Humberto Teixeira, de Eleazar de Carvalho, de Evaldo Gouveia, tem a música na veia, né? A gente chama assim, mas nem todas as possibilidades de se dar oportunidade àqueles que estão começando, por exemplo, em eventos grandes. Dificilmente a gente vê os artistas da terra participando de movimentos como esse. É importante que, num momento como esse, de sentar e discutir, esses artistas também façam parte dessa predominância? Façam parte, eu acho que fazer parte desse momento, construir esse momento de forma conjunta e coletiva é primordial, né? Nós estamos falando exatamente dessa participação social e desse controle também, né, dessas políticas. Eu acho que a gente precisa exatamente, a gente está no momento desses mapeamentos e desses diagnósticos. Essas gestões municipais, elas precisam mapear, né, o que é que existe dentro do seu território, quais são as manifestações que precisam de mais fomento, que precisam de apoio, o que é que já está organizado, quais foram as conquistas que foram feitas, o que é que ainda não foi trabalhado. Então, esse mapeamento, esse diagnóstico do território, ele é extremamente importante, inclusive para identificar esses artistas, né, que são aí do campo da música e que de repente estão precisando de políticas mais específicas para que eles possam aí estar trabalhando nas criações, né, na sua arte, fazendo a circulação dos seus produtos. Então, na sua visão, a expectativa do resultado final dessa conferência municipal deve ser muito boa.
Eu acredito que sim, eu acho que é um momento importantíssimo. O Ministério da Cultura volta num processo de retomada extremamente importante, trazendo essas orientações, né, a partir também do que foi esse pensamento do nosso próprio presidente Lula, entendendo essas ausências das políticas federais para o setor. Então já nasce, esse governo já reinicia, né, exatamente na retomada, na recriação do Ministério da Cultura. A ministra Margarete Menezes deixou uma missão muito grande para nós, coordenadores dos escritórios estaduais. São estruturas que estão cada um em um estado, aproximando as políticas federais dos gestores municipais, dos gestores estaduais e também dos agentes culturais do município. Então a gente está aqui para que essa política federal se efetive, mas também para que ela tenha corpo e para que ela possa ser desenhada a partir de cada uma dessas realidades. E o momento da conferência é o momento exatamente da gente reunir todas essas informações, da gente fazer esse grande olhar para cada um desses territórios a partir dessas diferenças e construir então um plano nacional de cultura que ele tenha a cara do Brasil.